Você está no canal do Próspero e Tudo é Futebol aqui. Acabou a graça do senhor Giovanni Infantino de querer privatizar a Copa do Mundo. Uma semana aí que abalou o futebol internacional. Quando foi revelado os planos deles, aliás, pelo jornalista do The Times de Londres, Martin Ziegler, ele que foi o primeiro a revelar o plano secreto de Infantino de privatização da Copa do Mundo, quando ele publicou a primeira reportagem mostrando qual era o plano, quem estava por trás das manobras de Infantino para conseguir arrecadar bilhões e bilhões de dólares com a privatização da Copa do Mundo e de todos os eventos FIFA. Revelado, começou o escândalo, uma posição ferrenha que culminou na madrugada desta sexta para sábado, com Infantino desistindo do seu plano e os financistas que estavam por trás de toda essa manobra também caíram fora e Infantino teve que desistir depois de uma oposição muito forte da UEFA, que é a União Europeia de Futebol, da própria Ásia, Associação Asiática de Futebol, e da CONCACAF também, mas capitaneados todos pela UEFA, contra esse plano mirabolante de Infantino de privatizar o futebol. Tendo toda essa rejeição, Infantino voltou atrás, desistiu, anunciou por meio de um e-mail, em qual inclusive eu tive acesso ao e-mail falando da desistência e publiquei no meu blog Prosper News, que vocês podem ver lá na íntegra. E a UEFA aproveitou também para bater pesado em Infantino, já preparando um candidato para a sucessão deste presidente da FIFA, que está lá desde 2016, já foi eleito para 3 mandatos. Ele entrou na esteira ali daquela crise mundial do FIFA Gate de 2015, que colocou muitos dirigentes na cadeia, inclusive o nosso José Maria Marim, presidente da CBF na época, ficou preso um bom tempo em Nova York, e muitos dirigentes também foram presos, e Blatter, que era o presidente da FIFA, acabou renunciando, convocou uma nova eleição, e Infantino foi eleito lá em 2016, e ele já está no 3º mandato, e teria a vida tranquila por um 4º mandato, com a eleição em 2027, março de 2027, não fosse essa mania de querer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e aí ele perdeu, se enfraqueceu no poder com a oposição muito grande em relação a esse plano dele de privatizar a Copa do Mundo, e a UEFA agora quer derrubar o Infantino a qualquer custo. Não sei se ele resiste até março, até na eleição do ano que vem, porque ele perdeu importantes aliados, né, a própria Federação Asiática de Futebol, a CONCACAF também. Então esse movimento contra Infantino só cresce e mostra aí que os presidentes da FIFA, quando se deixam envolver pela cobiça da grana, começam a perder força. Lembrando que a FIFA foi criada em 1904 e sempre teve ali um revezamento entre presidentes da França, ou era um francês ou era um inglês. O que ficou mais tempo foi Jules Rimet, né, 33 anos, se eu não me engano, no poder, desde 1951, 1920. Década de 20, ele foi eleito e a primeira Copa do Mundo foi criada no seu mandato, por isso que a taça chamava-se Jules Rimet, que o Brasil conquistou por 3 vezes. Infelizmente, quando teve a posse definitiva aqui, foi derretida a taça, e a gente tem uma réplica aqui na sede da CBF. Jules Rimet foi o principal, né, ficou muito tempo no poder. Depois, o outro que ficou um bom tempo foi Stanley Rose, entre 61 e 74, quando apareceu a figura de Jean Avelange, brasileiro com descendência belga e francesa também. Ele assumiu a FIFA em 74 e aí ali transformou a FIFA num grande balcão de negócio. Ele falava em muitas entrevistas, inclusive entrevistas que eu fiz com ele dizendo que quando ele chegou na FIFA era uma casa, uma salinha, que tinha ali no cofre 20 dólares, não tinha dinheiro algum, e ele deixou a FIFA com uma potência de 200 milhões de dólares no caixa, revirou o futebol, transformando o futebol em grande negócio. E aí o seu sucessor em 98, o suíço Joseph Blatter, também seguiu os mesmos caminhos de Avelange, sabe-se lá como, com muito dinheiro sujo, muita corrupção. Avelange acabou ficando em segundo plano depois que Blatter assumiu, porque no reinado de Avelange de 1974 a 1998, foram 24 anos de poder, ele ditou as regras do futebol, transformou o futebol em um grande negócio, mas também depois, no fim da vida, foi traído entre aspas, né,
pela essa ganância toda e teve que responder processo, foi banido do futebol também. O mesmo aconteceu com Blatter, seu sucessor, que seguiu os passos de Avelange, e Infantino, que prometia uma mudança, uma transparência total nessa situação, também caiu nesse conto aí de que dinheiro é tudo e teve que morrer pela boca, porque ele lançou esse plano mirabolante de arrecadar mais de 20 bilhões de dólares para distribuir entre as confederações nacionais, atraindo investidores internacionais, inclusive da família Trump, Donald Trump, e deu no que deu. Teve que recuar da sua proposta, está perdendo poder, perdeu aliados importantes e pode nem ganhar, nem ser reeleito aí em março do ano que vem, se ele ficar até março, porque a oposição na Europa é muito forte e todo mundo que tem interesse em comandar o futebol já está aí manobrando, procurando um candidato para desafiar Infantino. Não será surpresa se Infantino renunciar aí ao mandato nesses próximos dias ou até o final do ano. Vamos aguardar. Mas é isso. A FIFA, quando cuidava só de futebol, era uma casa de chá, onde se reuniam os dirigentes, trocavam informações, organizavam os campeonatos, e aí depois, quando começou a aparecer muito dinheiro, principalmente no advento das transmissões ao vivo pela TV, a venda dos direitos de transmissão da Copa, quando começou o dinheiro a crescer, a aparecer muito, a brotar de tudo quanto é lado, a FIFA se perdeu e na figura de seus presidentes mais preocupados com a grana do que na organização do futebol em si, difundir o futebol para todos os cantos do mundo. Aliás, futebol já era um esporte, já era e é um esporte popular em todos os cantos do mundo, mas o que eles fizeram foi pegar essa paixão, transformar em grana. E o primeiro não, agora o último a cair nesse conto de vigário de que dinheiro é tudo no futebol, acaba perdendo poder e pode até deixar a FIFA. Vamos aguardar os próximos passos. Isso foi uma semana que abalou o mundo no futebol, desde a denúncia do jornalista, tem que ficar bem claro isso, Martin Ziegler, que mostrou todo o plano de Infantino de querer ali dominar o mundo com dinheiro vindo de setores externos ao futebol e acabou perdendo todo esse poder e agora corre o risco de sair. Vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. Não deixe de acompanhar aqui no YouTube, no canal do Prósperos, o desenrolar dessa crise na FIFA. Também no meu blog Prosper News você tem todo lá um cardápio variado de matérias publicadas nos jornais de Londres, de Nova York, as minhas análises e as minhas opiniões a respeito dessa crise total da FIFA e a Copa do Mundo, o maior evento esportivo do mundo também nesse rolo total aí. Então é isso, tenham todos um bom dia, uma boa noite, boa sorte, Inter.